Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, para você que está com a gente no Segundo às 18. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós vamos compartilhar hoje, neste Segundo às 18, algo bastante interessante, oportuno para a nossa compreensão da Sagrada Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. A linha de raciocínio que eu quero compartilhar com você neste Segundo às 18 é: o Antigo Testamento é inspirado? O Antigo Testamento vale para nós, que somos a igreja da dispensação da graça? Por que essas perguntas? Porque está em voga uma linha de raciocínio que tem defendido que, se é Antigo Testamento, não serve para nós, porque nós somos a igreja. Assim, quando você prega uma mensagem dentro do contexto bíblico do Antigo Testamento, ou faz uma citação de um versículo do Antigo Testamento, aqueles que assim argumentam logo dizem: isto é Antigo Testamento, nós estamos na dispensação da graça, o texto não vale para nós. Até que ponto essa linha de raciocínio é coerente e consistente? Até que ponto ela pode ser aceita? É óbvio que não dá para no Segundo às 18 a gente discutir isso mais a fundo. Não dá tempo, se requeriria um estudo muito mais amplo, mas eu quero concatenar a ideia, resumir o raciocínio, para pontuar que quando Paulo, o apóstolo, está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está chancelando toda a Bíblia. Pedro, falando sobre esse assunto, diz assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo chancelou o Antigo Testamento e Pedro também vem e chancela, revelando que toda a Bíblia, toda a profecia bíblica é de inspiração divina e, detalhe, e não é de particular interpretação ou de interpretação pessoal, de fórum íntimo, porque ela tem uma mensagem central e um propósito. O Senhor Jesus chancelou o Antigo Testamento em algumas ocasiões, inclusive quando ele diz assim: eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Ele estava fazendo valer aquilo que a lei estabelece. Vamos abrir um parêntese daqui a pouco para falar um pouco sobre essa questão de a lei em particular, ou a Torá. Então, o Antigo Testamento está chancelado em todos os livros do Novo Testamento. Se você analisar, os evangelhos são construídos e estabelecidos sobre pilares do contexto do Antigo Testamento, porque está ali no ambiente do povo de Israel, que ainda vivia a prática da lei, e diga-se, e a lei ainda estava vigente. Então Jesus vem e estabelece os pilares do Evangelho sobre o lastro do Antigo Testamento. Estamos falando aqui de escrituras, não estamos falando de apenas o aspecto espiritual. Quando você chega aos Romanos, Paulo vem e faz um paralelo entre lei e graça, e eu quero abrir um precedente para relembrar que estamos falando não só do Antigo, não só da lei estritamente, a lei mosaica, mas do Antigo Testamento como um todo. Tá? O escritor da Epístola aos Hebreus dá-se a inspiração, oferece-se a inspiração de nos trazer uma epístola inteira fazendo um paralelo entre os ritos judaicos e o sacrifício de Jesus. Assim, não vale para nós o Antigo Testamento? Não valesse? Tanto os escritores sagrados do Novo Testamento não se importariam em transportar a mensagem
do Antigo Testamento para a dispensação da graça, fazendo-a aplicável à nossa compreensão nesta dispensação da graça. Paulo diz, fazendo referência ao Êxodo, ele diz que todas aquelas coisas foram escritas para exemplo nosso, para nós, para quem são chegados, ou é chegado, o fim dos tempos. Então observe uma coisa que nós precisamos ter em mente. Se nós decidirmos, e alguns decidiram, que o Antigo Testamento não serve para nós, companheiro, esquece criacionismo, é Antigo Testamento, anula Gênesis. Esquece das tipologias bíblicas apresentadas no Moriá em Isaac. Os ritos judaicos são tipologias bíblicas que se aplicam a Cristo. Para que ler Salmos? É Antigo Testamento? O Antigo Testamento não serve para nós porque nós somos dispensação da igreja, mas o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, serve para nós? Bastante conveniente, de igual modo incoerente. O que nós precisamos ter em mente, queridos, é o seguinte: o Antigo Testamento está dividido em lei, história, poesia e profetas. A lei era para Israel, indistinta, indiscriminadamente, era para Israel. De que forma podemos utilizar a lei então para nós? Compreendendo as verdades espirituais nelas expostas, e não judaizando o cristianismo, nem judaizando o evangelho, que é um outro extremo que também está acontecendo nos nossos dias. Então, mas quais são as verdades espirituais nela, na lei, expostas, que nós podemos aplicar? História, é a história de Israel. Você não entra na história de alguém para se tornar parte dessa história. A história é de alguém ali, a história de Israel. Agora, a história de Israel revela o caráter de Deus, o plano de Deus, a fidelidade de Deus. E é bom lembrar que esse plano de Deus revelado na história de Israel nos alcança, porque Israel é a plataforma que o Senhor monta para fazer nascer o Salvador. Então isso se diz respeito a mim, dispensação da igreja, a você. Poesia não pelo seu conteúdo romântico do texto, mas pela forma de abordagem da experiência dos livros poéticos, sapienciais. O Salmo, por exemplo, é um livro poético. Então, nas poesias nós vamos aprender muito, repito, da fidelidade de Deus, da lealdade de Deus, da revelação de Deus, da eternidade de Deus e da sabedoria para uma vida saudável e próspera. As profecias, sim, as profecias são dirigidas a um povo, especificamente, e todas as vezes que nós lermos as profecias bíblicas, nós precisamos perguntar: quem profetizou? Para quem profetizou? Para quando profetizou? E para que profetizou? Quando você responde a essas perguntas, que são a aplicação literal da profecia, aí você começa a se perguntar quais lições poderão ser extraídas para a sua vida daquelas profecias. Então, irmãos, esse é o nosso 2 às 18. Eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada é a Bíblia Sagrada e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Até o próximo 2 às 18. Fica com Deus.